Bom dia a todos, que Deus seja conosco nesta manhã de domingo, que a paz de Jesus possa nos envolver. Agradeço como sempre a Cineia pelo convite, cumprimento os trabalhadores da pessoa do presidente, do Marcelo, e que nós possamos ter uma manhã bastante esclarecedora, consoladora, com os conhecimentos da nossa doutrina espírita. Então o nosso tema da manhã de reflexão que nós escolhemos é o tema espiritualidade e saúde. Também cumprimento os que assistem pela live, pelo Facebook. Então é um tema que nos toca de perto, que é de suma importância para a nossa felicidade, seja aquela felicidade relativa, a que nós podemos conquistar aqui, enquanto espíritos encarnados, segundo a doutrina espírita, e seja aquela felicidade real, por vindoura, que é a felicidade própria dos espíritos que já alcançaram as culminâncias da evolução espiritual, que são os espíritos puros. Então, primeiramente, nós vamos fazer algumas considerações sobre como que a ciência atual vê a espiritualidade. Alguns traços, uma reflexão de uma manhã. E como que o espiritismo não só vê a chamada espiritualidade, mas como que ele a proporciona. Então, isso é fundamental para nós, e vinculando esse assunto de espiritualidade com a nossa saúde, a saúde integral que nós temos. Então, nós fizemos uma rápida pesquisa na internet mesmo, e nós chegamos a uma pesquisa que foi feita por um instituto que é sediado lá no Reino Unido, e esse instituto chama YouGov. É um instituto que faz pesquisas pela internet, e ele, no começo deste ano, de 2020, janeiro deste ano, fez uma pesquisa perguntando quais seriam as prioridades das pessoas para este ano que se iniciava no mês de janeiro. E um dos pontos que se destacou entre as 10 preocupações é a busca da espiritualidade. Esse é o ponto. E era o início do mês de janeiro, ainda não havia a pandemia do coronavírus, ainda estava situada lá na China, e, enfim, ninguém imaginava a dimensão que isso ia tomar. Mas com certeza aquele que buscou aquilo que se comprometeu, que é a espiritualidade, estava a alguns passos adiante daquele que não tinha esse comprometimento. Então o primeiro ponto é esse que se impõe. Mas afinal de contas, o que é a espiritualidade? Fazendo uma pequena conexão com a última frase do Espírito Emmanuel no prefácio do Nosso Lar, que ele diz assim, que nós espíritas, que temos que sim, que procurar o espiritualismo, no sentido de que exista algo além da matéria, e que temos que procurar o espiritismo. Mas muito mais que isso, nós temos que alcançar a espiritualidade. Então ele diz isso. Então o que é a espiritualidade? A espiritualidade, para o espiritismo, é o patrimônio que nós vamos construindo dentro de nós mesmos a partir das premissas espíritas. A partir do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos construindo dentro de nós, vamos sedimentando esse conhecimento. E isso é uma escada que nós vamos subindo degrau por degrau. Isso é uma conquista do espírito. Nada virá de graça, pelo contrário, dependerá de um esforço muito grande para nós. E a espiritualidade é o resultado da prática e da conexão com os princípios espíritas, de tudo aquilo que ele proporciona, renovando os ensinamentos de Jesus e nos trazendo essa conexão mais próxima com o nosso Criador, que é Deus. Isso é para o espiritismo. Qual é o conceito de espiritualidade para a ciência? Como que a ciência encara isso? A espiritualidade é uma convicção de que existe algo além da matéria. É isso que é o conceito. Quando nós falamos que a ciência, pelo menos uma parte da ciência, concorda que a espiritualidade possa trazer benefícios à saúde, nós estamos falando da convicção de que um dado paciente tem em relação de que existe algo além da matéria. É esse conceito que a ciência traz. A ciência não está trabalhando uma verdade, não está trabalhando a existência de espíritos ou a existência de Deus, de um Criador. Isso não é objeto da ciência. Claro que pode ser um objeto de investigação de um cientista enquanto individualidade, mas não da ciência formal propriamente dita. E as pesquisas científicas têm demonstrado que o cultivo da espiritualidade pelos pacientes na área médica tem trazido benefícios que conduzem a um bem-estar geral do paciente que experimenta uma enfermidade grave, uma doença grave. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição de saúde, eu até trouxe aqui para podermos ilustrar, Então ela diz assim que
a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença ou enfermidade. Então, uma parte da ciência, dos cientistas, tem contestado esse conceito, mas não no sentido de que ele seja equivocado, mas de que ele deve ser ampliado para outros horizontes do ser humano, incluindo aí o conceito de espiritualidade. Então, dizem esses cientistas que a saúde é apenas um dos indicadores de qualidade de vida. E também consideram questões como espiritualidade, cultura, valores e outros fatores para a complexa equação que busca entender como os aspectos positivos e negativos da realidade de cada pessoa influenciam em seu bem-estar geral. Observe que muitos ramos do conhecimento humano tentam trazer esse conceito de saúde para nós. E é claro que o Espiritismo, como ele trabalha elementos da nossa transcendentalidade, da nossa imortalidade, que é o próprio Espírito, a saúde ela assume uma dimensão muito mais profunda, muito mais complexa. A saúde ela está, a maneira de como o Espiritismo visualiza a saúde, está muitos e muitos passos à frente da ciência. Muitos e muitos passos. A ciência ainda ela tem aquele ímpeto de considerar apenas o corpo físico, enquanto que o Espiritismo, além do corpo físico, ele considera o chamado perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e também considera o espírito como a nossa realidade pensante, a nossa realidade mortal. Quando nós falamos de saúde integral dentro da doutrina, nós estamos falando de um conceito de saúde de bem-estar espiritual e de conquista, e de que não é algo pronto e acabado. Quando a ciência médica, as ciências ligadas à saúde consideram a saúde, se refere geralmente ao estado emocional, físico e psicológico, sem considerar a realidade imortal. Então, são conceitos próximos, né, de como o Espiritismo vê, de como a ciência vê, mas o Espiritismo está sempre muito à frente da ciência nesse aspecto. Mas que os dois concordam, tanto o Espiritismo quanto a ciência, de que a saúde é algo indispensável para a conquista da nossa chamada felicidade. Isso todos concordam. A relação da ciência com a espiritualidade é bastante antiga. Desde tempos, épocas remotas, a própria medicina se confundia com a questão da religião. Era comum os sacerdotes ou os grandes, as figuras proeminentes de uma religião, também fazerem as chamadas curas do corpo físico usando elementos da sua religiosidade. Então, os séculos se sucederam e só, mais ou menos a partir do Iluminismo, no final do século XVIII, 1700, entrando para o século XIX, que houve um divórcio entre a ciência e a religião, então um divórcio litigioso, muito forte. A ciência passou a desconsiderar os elementos religiosos da sua realidade. Isso, em razão de vários fatores, a igreja então dominante, a igreja católica da época, ela acabou tendo seus dogmas contestados pela ciência. Isso veio desde, mais ou menos do século XV, com a revolução de Copérnico, que a Terra gira em torno do Sol, Galileu Galilei, todo aquele auge da ciência, e ela começou a ser contestada nos seus dogmas, ela ficou pouco acuada, a igreja, e em razão também de outros fatores que agora não vem ao caso comentar. E nós, a humanidade chega ao século XIX, com a religiosidade em decadência e com a ciência atingindo seu ápice de conhecimento. E no século XIX, o que veio para a Terra como mensagem dos céus? A doutrina espírita. E ela veio justamente fazer essa conexão. Um dos grandes objetivos da doutrina é conectar a religião com a ciência, para poder revelar realmente duas existências que não se contradizem. Se existe um Deus, o único Pai Criador, ele é o Criador evidente da matéria, do elemento material e do elemento espiritual. Se a ciência ela estuda a matéria, se a religião se debruça sobre o espírito, mas que ambos, matéria e espírito, são elementos do Criador, não há uma divergência profunda. Há apenas uma forma distinta de olhar elementos do próprio Criador. É isso que a doutrina espírita propõe. E é isso que boa parte da humanidade tem uma dificuldade de compreender. Existe sempre um divórcio entre o que a ciência diz e o que a religião diz. Mas as duas devem caminhar juntas para a nossa felicidade real. Não podemos só considerar a ciência como o único elemento de conhecimento perfeito da realidade humana. Como nós não podemos considerar apenas a religião como o único elemento da explicação da realidade humana. As duas têm que estar conectadas.
Por isso que Kardec foi muito sábio, nosso codificador, quando disse que se um dia a ciência descaracterizar o pressuposto espírita, que nós fiquemos com a ciência nesse aspecto. Mas até hoje isso não aconteceu, porque o Espiritismo é sim uma revelação de Deus para nós aqui, da humanidade encarnada. Então Kardec teve esse propósito de fazer a união da ciência e do Espírito. Quem começa a ler o Livro dos Espíritos, com essa detalhidade, na introdução, vai reparar a preocupação do codificador de trazer elementos de uma nova religião, de um novo conhecimento, que é o Espiritismo, mas sem contrapor de uma maneira radical a ciência. Ele vai fazer um trabalho de conexão entre ciência e religião. É isso que ele propõe, né? Então a ciência ela vem trabalhando esse conceito de espiritualidade, a ciência ligada à medicina, ligada à saúde, de uma maneira que pesquisas têm demonstrado que o cultivo da chamada espiritualidade tem trazido benefícios aos pacientes. E isso tem sido objeto de preocupação nos consultórios médicos. Hoje não é incomum de um médico orientar que o seu paciente procure uma religião. Mas o que a espiritualidade, nesse sentido que a ciência vê, não é só proporcionada pela religião, pelas religiões formais ou por uma religiosidade. Nós temos que ter a diferença do que realmente é espiritualidade e do que é religião. São conceitos que se associam, mas que são diferentes. Uma pessoa ela pode estar numa religião, mas ela não está na conquista da chamada espiritualidade. Ela pode estar ali só, né, na superficialidade da religião, sem que aquilo tenha penetrado o âmago dela. Isso é muito comum na obra do Espírito André Luiz, vários espíritos desencarnados que praticaram suas religiões aqui enquanto se encontravam encarnados, chegam numa realidade espiritual, num plano espiritual, num plano transcendental, totalmente ignorante das verdades celestes. E é muito comum os benfeitores perguntarem, mas você sim participou de uma religião, só que você não se integrou a ela. Eles falam assim. Isso é muito comum. É como se ele tivesse falado, você estava na religião, mas você não conquistou a chamada espiritualidade. É mais ou menos isso. Tem um caso de vários livros, né? No livro E a Vida Continua, a personagem principal, Evelina, que foi católica, ela chega e é mais como isso, que realidade é essa? E o Espírito fala para ela, mas você sim, você foi, você realmente frequentou, mas você não se impregnou dos conhecimentos, não construiu. Uma espírita, também no livro No Mundo Maior, é encontrada numa região de sofrimento. Mesma coisa, porque não soube introjetar no seu íntimo espiritual os postulados espíritas. Quando Jesus se referia ao reino de Deus, ele é um reino construído dentro de nós. A pedra angular desse reino está na observância das leis divinas, da lei do amor como núcleo. Quanto mais nós observarmos isso, mais nós estaremos construindo esse reino dentro de nós. Jesus usava de figuras metafóricas porque o povo realmente, a vida não tinha tanto conhecimento das verdades espirituais, é um povo imaturo nessa parte. Por isso que os séculos se sucederam para que o Espiritismo viesse e colocasse luz, projetasse luz nesses conhecimentos que alguns se perderam ou foram mal compreendidos até então. Mas não há outra forma de compreender isso. Então, a espiritualidade é essa conquista de valores. A religião, ela limita um pouco o conceito de espiritualidade. Ela trata apenas como uma convicção de que existe algo, de que a pessoa cultiva nela mesma e de que existe algo além da matéria, além do corpo físico. Mas não que esse algo seja verdade ou não. Isso não é objeto de preocupação da ciência enquanto nós conhecemos. Por isso que Kardec falou que a ciência tradicional estuda a matéria e o Espiritismo é a ciência do Espírito. Quando nós falamos que o Espiritismo é uma ciência, ele é uma ciência do Espírito, nesse sentido. Ele estuda o Espírito, suas relações entre si, relações com Deus, a imortalidade, o mundo espiritual. Isso é a ciência espírita. A filosofia espírita é um conjunto de princípios que compõem a doutrina, de valores. E a religião espírita é esse conjunto de conhecimentos que nos conecta com o alto, que nos conecta com Deus. Esse é o lado do Espiritismo, de filosofia, ciência e religião. É bom que nós saibamos muito bem isso para não ficarmos de um só lado. Se nós ficarmos só do lado religioso do Espiritismo, nós esquecemos de outras faces da nossa realidade. Se nós ficarmos só do lado científico,
nós vamos perder outras faces interessantes da doutrina espírita. Todos vocês devem conhecer, quem está no movimento, principalmente pessoas que são muito ligadas à ciência espírita, mas não demonstram tanta religiosidade. E outras muito ligadas à religiosidade desconsideram qualquer valor da ciência espírita. Então nós temos que equilibrar esses conceitos. Mas quando a ciência ela fala da espiritualidade como elemento de saúde, então ela se refere à crença daquele paciente de que existe algo além da matéria. As religiões, elas podem proporcionar a chamada espiritualidade, mas não só as religiões. Uma vivência dentro de princípios éticos morais também podem proporcionar religiosidade. E é comum pessoas que não têm nenhuma religião e demonstrarem uma grande espiritualidade na sua conduta, uma grande compreensão das coisas divinas, uma bondade intrínseca, uma bondade própria dela, um amor ao próximo, que às vezes nos comove, e essa pessoa não tem nenhuma religião formal. E outras que estão vinculadas à religião e difundem um ódio, difundem intolerância, difundem princípios que se contradizem com qualquer noção de religião estruturada, das grandes religiões e das menores também. Mas a espiritualidade bem cultivada dentro de nós é o que vai nos trazer a chamada saúde. Tanto é dessa maneira que vê a ciência, quanto para o espiritismo. Então esse é um ponto que nós temos que destacar aqui, né? No livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito Mirago Liz, o ministro Clarencio, ele vai fazer uma consideração muito interessante sobre a questão do sofrimento. Por quê? Hoje muitas pessoas, hoje não, né? Desde sempre, elas chegam aos consultórios médicos e elas não conseguem compreender a questão do sofrimento. É muito comum uma pessoa, eu penso que todos já devem ter ouvido isso, ou até partiu de si mesmo. Por que nós sofremos? Por que essa doença tem acontecido comigo? Por que eu estou assim dessa maneira? Ou porque o ente próximo está passando por algo que está ali abatendo a sua realidade, a sua alegria. Por mais que a medicina avance, e todas as áreas ligadas à saúde tenham avançado, tenham trazido compreensão, cura e outros benefícios, mas ainda a ciência não chegou a considerar e a descobrir o porquê do sofrimento humano. Isso ainda a medicina não alcançou. E esse não alcançar é um dos motivos que faz com que muitos médicos orientem seus pacientes a buscarem uma religião, uma espiritualidade, para poder alcançar um consolo na questão do sofrimento. Mas o sofrimento humano, segundo a doutrina espírita, a doutrina, ela realmente, nesse aspecto do sofrimento humano, na minha opinião particular, é um dos grandes pontos da doutrina espírita. Um dos grandes pontos da doutrina, porque quando nós descobrimos que nós somos espíritos em uma jornada evolutiva, que nós tivemos algumas reencarnações, nós estamos em uma delas e teremos outras ainda, que nós estamos sujeitos à lei do progresso, que nós somos espíritos em evolução, que alguns espíritos já avançaram, estão na nossa frente e estão trazendo informações para nós do plano espiritual. Alguns espíritos estão ainda na retaguarda e precisam do nosso auxílio. Nós estamos inseridos em uma compreensão muito mais profunda da nossa realidade espiritual. Consequentemente, o sofrimento, a noção de sofrimento, ela passa a ter uma explicação muito mais racional. Se eu sofro, se eu tenho um problema, embora o nosso tema hoje é saúde e espiritualidade, se eu estou passando por um problema, uma doença grave, essa doença ou ela tem raiz no meu proceder, em alguma situação que eu vivencio, ou ela tem uma raiz no passado espiritual. Nós não sabemos exatamente essa raiz, isso nós vamos descobrir geralmente no plano espiritual, salvo exceções. Mas nós temos isso. Nós temos essa compreensão. É claro que temos que ter esses elementos que nós nos referimos agora, porque uma pessoa às vezes ela se abeira do espiritismo procurando uma solução muito imediata para os problemas dela. Ela nunca leu uma linha de espiritismo e ela não gosta de ouvir que, olha, isso pode estar vinculado a um passado nebuloso, a um passado de infração às leis divinas. Um dia, recentemente, uma pessoa fez uma pergunta, uma indagação para mim, e eu, de um problema grave que ela vivenciava, eu falei de algumas considerações, porque é muito difícil explicar, às vezes, um assunto complexo, em poucas linhas, para quem não tem conhecimento espírita. Embora hoje nós somos imediatistas, nós queremos algo muito rápido, nós queremos respostas rápidas para problemas complexos.
E não é assim que funciona a nossa existência. Eu fiz algumas considerações para essa pessoa e disse que uma das possibilidades era que houve violações à lei divina no passado. Isso pode agora provocar uma consequência, que nós chamamos de sofrimento. Mas os espíritos superiores chamam de reeducação do nosso espírito. E a pessoa falou assim, mas isso que você está dizendo não é nada consolador. Se a doutrina espírita é consoladora, isso não é nada consolador. Eu falei assim, olha, mas a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é o consolador prometido. E ela demonstra a bondade de Deus. Mas, junto à bondade divina, existe um braço. E esse braço se chama justiça. A bondade divina não se realiza sem esse lado da justiça. E a justiça vai ser empregada por Deus quando nós violamos a lei divina. Assim como na justiça dos homens, embora muito imperfeita ainda, mas ela vai se realizar quando há uma violação ao nosso ordenamento jurídico, às nossas leis. E é assim que funciona a justiça. A justiça divina, ao contrário, ela chama o infrator a uma reeducação. Quem vai ler Kardec, no início, Allan Kardec, na pureza da doutrina espírita, ele vai usar muitos traços da punição de Deus. Ele vai usar a palavra castigo, vai usar punição, ele vai usar muito isso. Mas isso é no início. Depois, com o tempo, com o desenvolvimento das ideias espíritas, essa ideia de punição e de castigo vai estar ligada à ideia de reeducação do espírito. E não de uma punição eterna, ad eterno, como pensava a religião da época dominante. Que nós teríamos um céu perfeito para as pessoas boas, e pessoas verdadeiramente boas, no sentido puro, foram exceções, são espíritos que já conquistaram esse patamar, e as pessoas ruins iam para um chamado inferno de suplícios eternos. Kardec ele se contrapôs a essa noção que vigorava então naquela época. Então o espírito Vinícius Clarencio vai desenvolver essa ideia de dor e sofrimento nesse um pequeno trecho ali do livro, entre a terra e o céu, e vai falando então que nós somos devedores da lei divina e que nossos sofrimentos, nossos martírios íntimos e uma doença muito grave, ela está vinculada ao nosso passado espiritual, se ela não tiver raízes no nosso presente. Então nós temos que compreender isso. E particularmente eu não vejo isso como algo desalonador ou algo para nos inferiorizar perante a lei divina. Pelo contrário, é muito nobre e muito humilde de nossa parte aceitarmos um sofrimento, procurando todas as formas de alcançar a cura integral, mas aceitando o sofrimento como elemento de reeducação do nosso espírito. Aceitar o sofrimento não significa que nós devemos nos entregar a ele de maneira passiva. Pelo contrário, nós temos que cultivar uma positividade para alcançar então os elementos da chamada cura integral, não só do corpo físico, mas também da nossa psique, da nossa realidade espiritual. O ministro vai dizer que todas, ou quase todas as nossas enfermidades decorrem do psiquismo. Ele usa essa expressão, do nosso psiquismo. E o psiquismo nada mais é do que o nosso eu espiritual. É um setor do eu espiritual. Os grandes psicólogos, os grandes estudiosos do pensamento humano, embora muitas vezes cientistas materialistas, vai descobrir as influências do eu, o psiquismo, sobre o nosso comportamento. Talvez o maior de todos tenha sido Sigmund Freud, grande neurologista austríaco, que desenvolveu várias teorias do impacto do nosso psiquismo, da nossa herança, das nossas vivências na infância, com impacto no nosso comportamento. Muito embora ele não considerasse um elemento espiritual, mas ele teve um estudo aprofundado nessa área, e criou a psicanálise, e os seus elementos da psicanálise, inconsciente, complexo diético, transferência e outros elementos aí que vão contribuindo para a compreensão do nosso psiquismo. E o Espiritismo também traz a sua contribuição de uma maneira mais profunda e de que os nossos problemas têm raiz mesmo nesse psiquismo. Por mais que a ciência ainda não se tenha debruçado, não tenha encontrado tudo que ela gostaria, mas ela avança nesse sentido. É claro que a ciência do futuro, dizem os espíritos, elas vão encontrar o elemento espiritual e, consequentemente, o caminho para a cura será melhor facilitado. O caminho, o Espiritismo, ele visualiza muitas coisas muito à frente. A ciência está um pouco atrás, mas ela vai caminhando, procurando a descoberta desses elementos para o nosso bem-estar espiritual. Ainda quanto à ciência, ela vai dizer que existem alguns recursos que nos convocam à chamada espiritualidade. Eu anotei alguns recursos aqui.
A questão do luto, do ressentimento, a falta de perdão, a autorrejeição, a vergonha, aprofundamento da experiência da confiança, da autoestima, da esperança, da alegria e do amor pela vida. Isso é a ciência falando, não é o espiritismo, embora pareça um texto espírita. Mas o conjunto desses valores tem contribuído para a saúde dos pacientes, para a chamada saúde integral. Desenvolver maior consciência da conexão com a vida, o outro, o mundo e todos os seres vivos. Isso também tem trazido o quê? Uma resposta melhor para a nossa vivência enquanto aqui nós nos encontramos. A questão da sabedoria, identificar e desenvolver a sabedoria e a criatividade. A responsabilidade, ter valores, prioridade, compromisso com a justiça, integridade e amor que levem a um viver mais responsável. Tudo isso são elementos de uma vivência mais plena enquanto nós nos encontrarmos aqui. A ciência já está alcançando algo que o cristianismo difundia há 2000 anos com a vinda de Jesus. E Jesus realmente foi, sem dúvida, né, de um lado mais psicológico, um grande estudioso e um grande sábio do comportamento humano, da psique humana. E ele usava disso, né, descobrindo os dramas ali dos personagens que nós temos nos evangelhos, né, de uma Maria Madalena, dos apóstolos, dos altos funcionários do Império Romano, dos sacerdotes do templo, dos judeus que dirigiam ali. Então Jesus dialogava com todos esses personagens muito bem, desde o paralítico, pobre, miserável, até um senador romano. Jesus ele tinha ali uma maneira de dialogar e alcançar os problemas que essas pessoas vivenciaram. Ele era um profundo conhecedor da psique humana, vai dizer a mentora Joana de Ângeles. E nunca alguém alcançou, como ela fala, o terapeuta por excelência, o psicólogo por excelência, que alcançou tanta compreensão e manuseando esse conhecimento em favor da nossa felicidade. O Evangelho de Jesus é a resposta das dores, das nossas dores, a resposta dos céus às nossas dores. O plano espiritual teve um esforço que nós ainda não sabemos estimar para que a mensagem do Cristo se materializasse entre nós aqui. E é um esforço muito grande de espíritos de escola, entre eles o Espírito puro, que foi Jesus, encarnar aqui para transmitir os ensinamentos do código divino. O Espiritismo vem, repete, expande com muito brilho na atualidade. Então, consequentemente, hoje a saúde mental ela está em alta nos consultórios médicos. Vem isso se desenvolvendo ao longo do tempo. E as pesquisas indicam, nós anotamos aqui, que os benefícios para a saúde mental das práticas religiosas e espirituais buscam trazer aquele que se dedica a uma crença chamada espiritualidade. Então, o que acontece com aquela pessoa que está buscando a chamada espiritualidade? E para nós espíritas, o espiritismo não só a compreende, a aprofunda, como proporciona essa chamada espiritualidade. Então, diz a ciência, para quem cultiva a espiritualidade, confere mais recursos para lidar com as dificuldades, sentimentos positivos reduzem o estresse e também previnem a depressão, a ansiedade e o suicídio. Isso eu estou falando da ciência, das pesquisas científicas, dos pesquisadores. Encoraja o otimismo, a crença em um poder superior transcendental que a tudo vê e a tudo provê. As questões de onde vim, para onde eu vou, também há um alívio para quem acredita, embora de maneiras diferentes. Mas só o fato de acreditar que existe uma outra realidade espiritual, isso facilita, então, a saúde do paciente. Estimula a compaixão e o altruísmo. O altruísmo, o amor ao próximo, a compaixão. A espiritualidade, ela proporciona esse tipo de sentimento. Esse engrandecimento das nossas, agora partindo para o espiritismo, das nossas faculdades espirituais. A ciência trabalha isso como sendo características. A questão do altruísmo, compaixão, amor ao próximo. Nós espíritos trabalhamos como potencialidades do espírito, que devem ser desenvolvidas para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa saúde integral. Promove o cultivo da fé, que traz sentido e propósito para o sofrimento.
Oferece sentido de controle, melhora as condições de enfrentamento e melhora o cultivo das virtudes, vai dizer a ciência. Honestidade, perdão, gratidão, paciência, fortalece e mantém relações, aumenta a positividade, neutraliza a negatividade e produz hormônios benéficos para o nosso corpo físico. Isso que o Espiritismo já ensina há mais de 150 anos, que para nós é de vital, para nós espíritas, o cultivo de virtudes, dentro da ética cristã, da ética evangélica, é de fundamental importância para a nossa saúde. Nós não alcançaremos patamares evolutivos significativos se nós não nos debruçarmos sobre essas virtudes, se nós não colocarmos em prática. Isso é um esforço contínuo nosso para sermos pessoas melhores a cada dia e, consequentemente, espíritos melhores. Nós temos que amar mais, temos que ter mais paciência, temos que ter mais paciência, temos que perdoar mais, temos que lutar contra ressentimentos, lutar contra rancores, temos que controlar raivas, temos que tentar alcançar um clima de paz interior. A religião, no sentido cósmico, como dizem os espíritos, não a religião ainda sectária nossa aqui da Terra, mas a religião cósmica universal, a que todos os espíritos estão sujeitos. Essa religião se faz, a ponte para chegar até essa religião é o cultivo dessas virtudes, é o início de tudo isso. A compreensão de Deus, a conexão com o alto, o papel nosso onde nós nos encontrarmos, a conexão com os animais, a conexão com a natureza, de uma maneira benéfica. Isso é o que traz progresso espiritual. O desenvolvimento do amor ao próximo está na base de tudo isso. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo Criador. A ciência já disse isso, que o cultivo de virtudes traz o quê? Benefícios. Ela diz isso. Parou ali. Nós, espíritas, estamos avançando a essa premissa. Estamos indo. Imagine vocês uma escada muito íngreme, uma escada muito longa, que nós estamos cada dia subindo o degrau nessa escada. E é difícil. Nós não podemos retroceder. Nós temos que subir e subir. É um exercício diário de perseverança nos ideais superiores, de conexão com Deus, de compreensão da divindade. A benfeitora Joana de Ângeles tem um livro chamado Filho de Deus. É um livro bem simplesinho, aqueles livros de bolso, mas é um livro psicografado pelo nosso Divaldo Franco. É um livro muito profundo, que ela faz essa ligação entre nós e Deus, e todas as mensagens que ela cita no livro são mensagens que sempre nos lembram a nossa herança divina, de filhos de Deus onde nós nos encontramos. Mas isso tem que ter um esforço, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir esse esforço, mas os espíritos que já estão na nossa frente, que nós chamamos de benfeitores espirituais, mas são nossos irmãos um pouquinho mais à frente, eles não nos cansam de dizer que nós não vamos alcançar elementos da chamada espiritualidade, como fé, a própria espiritualidade, amor ao próximo, amor a Deus, todas essas virtudes sem um esforço. Isso não vai acontecer segundo os espíritos. Então nós temos que ter isso em mente, né? Então a ciência tem descoberto uma equação simples. Ciência mais espiritualidade é igual a saúde. É uma equação bem simples. Até coloquei aqui. Ciência mais espiritualidade é igual a saúde. Vamos ao médico por algum problema de saúde, temos que sim fazer todo o tratamento recomendado pela medicina, mas o cultivo de espiritualidade, segundo a própria medicina, segundo a própria ciência, pelo menos uma parte, é claro que sempre haverá divergências. Quando eu me refiro à medicina, à ciência, embora eu não trabalho na área da medicina e da ciência, mas eu me refiro a pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido. Então, ciência e espiritualidade se referem, então, à chamada saúde. Passamos os tratamentos científicos, médicos recomendados, mas que cultivemos cada vez mais os princípios. E nós, que somos espíritas, cultivemos com mais intensidade tudo aquilo que nós temos aprendido. É um cultivo, é uma planta, é um reino que está sendo construído dentro de nós para a nossa felicidade real. Não é aquela felicidade apenas efêmera, que nós podemos até usufruir de alguns espíritos aqui, enquanto nós nos encontrarmos
encarnados, mas é aquela felicidade real, aquela que nós vamos conquistando para realmente o nosso progresso espiritual, que nós todos estamos procurando. Todos nós que nos encontramos aqui encarnados estamos procurando a felicidade. Talvez, muitas vezes nós erramos na rota da procura dessa felicidade. Mesmo nós cristãos, nós ainda espíritas, que nos encontramos com conhecimento vasto, que a doutrina proporciona, ainda nós podemos errar a rota. Os espíritos nos advertem nesse sentido. Os Mensageiros, que é o segundo livro do Espírito Traduído, já falamos algumas vezes, tem lá a primeira parte dos espíritas fracassados, que mesmo tiveram acesso à doutrina e foram até integrantes do chamado movimento espírita e fracassaram dentro daquilo que se propuseram para o seu progresso espiritual. Então a nossa rota de evolução é nós que temos que fazê-la por nós mesmos, com o auxílio de Deus, dos bons espíritos e de nossos irmãos, proporcionando também auxílio mútuo, mas essa rota ela é da nossa responsabilidade, ela é intransferível. É assim que nós vamos obtendo então essa chamada saúde integral para o nosso bem-estar espiritual, físico, emocional, psíquico, psicológico, social e tudo mais que se encaminha para isso. Dentro da nossa realidade, né? Nós somos espíritos complexos. Nós não podemos esquecer dessa complexidade. Né? Vamos desenvolvendo ali um ponto, né? Às vezes investimos muito na paciência, mas por outro lado a nossa capacidade de amar está um pouco lá atrás. Nós vamos então equilibrando tudo isso que nós temos. A ciência tem descoberto que o cultivo da espiritualidade melhora algumas enfermidades que eu trouxe aqui também com base nessa pesquisa. Doença arterial coronária, estamos falando da ciência, não estamos falando de espiritismo ainda. Hipertensão, AVC, Alzheimer e outras demências, funções imunológicas e endócrinas, o câncer, a dor e a questão da longevidade. Então o cultivo de espiritualidade contribui para com essas doenças, essas enfermidades, para com esses estados da nossa realidade espiritual. Consequentemente, segundo a ciência, atitudes negativas como falta de perdão, rancor, ressentimento, desejo de vingança e egoísmo precisam ser cunhadas de enfermidades morais. Isso eu transcrevi da pesquisa, que é o que o Espiritismo já diz há muito tempo. Essas enfermidades, né? Os Espíritos vão nos avisar que o egoísmo, que é o principal de todos, é a pior chaga da humanidade. Isso está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos que combater o nosso egoísmo, sair de nós mesmos e construir, né, pontes com a divindade e com o nosso próximo. Né? E como alcançar então a espiritualidade, né, se não olhando para nós mesmos? Isso a ciência diz também, pasmem vocês. E o Espiritismo também. Esse ponto, os dois, ciência e Espiritismo, estão em completo acordo. Nós temos que ter um olhar interior. No momento que nós vivenciamos da pandemia, para muitos foi o momento de buscar uma interiorização, independente de religião, independente de qualquer outro fator. Mas muitos se viram diante de uma situação inusitada, isolamento, mortes, né? A imprensa divulgando notícias ruins, uma após a outra. Nós ainda estamos dentro de uma pandemia, então isso proporciona o quê? Um olhar para o nosso eu, para o nosso interior. Então a ciência vai dizer que esse olhar para o nosso interior é fundamental para o início da busca de algo da espiritualidade. O Espiritismo também vai dizer isso, né? Na questão do autoconhecimento, sabendo daquilo que nós ainda precisamos, daquilo que nós já temos, nossos tesouros espirituais, todos nós temos um pouco. Não podemos ser muito ainda pessimistas de acharmos que nós não temos tesouros espirituais, né? Todos nós temos tesouros espirituais, mas podemos sempre aumentar esses tesouros, dentro de nós mesmos, né? E a ciência e o espiritismo, né? Fazendo agora uma conexão de tudo isso que nós temos refletido, como a ciência traz, a questão da espiritualidade, a questão da saúde, e como o espiritismo, né? Então a ciência, ela tem avançado, ela tem estudado o corpo humano, a ciência ligada à saúde, ela tem proporcionado remédios, medicações, substâncias
que auxiliam, tratamentos que auxiliam na cura, na prevenção. Mas o Espiritismo é a doutrina que vem nos revelar a nossa imortalidade. A doutrina, por mais que a ciência contribua para a longevidade do nosso corpo físico, da nossa realidade, o Espiritismo vem dizer que essa longevidade ainda é um pequeno capítulo da nossa existência, se nós considerarmos a nossa imortalidade. A ciência caminha, investigando, descobrindo, compreendendo a nossa realidade, onde nós estamos inseridos, a nossa realidade física. Mas o Espiritismo diz que essa realidade, ela convive com outra, mais complexa, que é a nossa verdadeira casa, que é a realidade espiritual. De onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Com conquistas espirituais, esperemos, nos esforcemos para isso. A ciência prossegue tentando explicar tudo isso. O Espiritismo já diz que nós temos que ter uma reforma moral profunda do nosso comportamento. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente comportamental, porque ela convida, não impõe, uma mudança de comportamento a partir de um conhecimento íntimo. Eu não vou me esforçar na prática de amor ao próximo porque diz a doutrina, diz o cristianismo, mas porque isso é de vital importância para a minha realidade espiritual. Eu tenho que compreender isso. A ciência, ela prossegue tentando explicitar as complexas questões do ser humano. O Espiritismo contribui dizendo que nós somos espíritos em busca da perfeição. A ciência vai dizer que nós temos que nos esforçar na conquista de valores, pelo menos uma parte da ciência. O Espiritismo vai dizer que isso é de suma importância para a nossa felicidade real. O Espiritismo vai dizer o Espírito Viana de Carvalho é o elo de segurança entre a ciência e a religião, a fé e a razão, a virtude e a ação. Então é todo esse conjunto de valores, né? Nós somos, meus irmãos, viajores no tempo, vai dizer também o Espírito Viana de Carvalho pelo médium de Valdo Pereira Franco, no livro Reflexões Espíritas. Nós somos viajores no tempo. A nossa viagem, ela começou há muitos e muitos milhões de anos atrás, talvez bilhões, considerando os nossos estágios nos chamados reinos inferiores. Então nós estamos numa viagem ao tempo. Nós começamos simples e ignorantes, naquele elemento espiritual mais simplório que nós possamos compreender. Então nós vamos alcançando um progresso, e agora nós atingimos o chamado reino nominal. Emmanuel vai dizer que nós somos Homo sapiens, mas temos que atingir o chamado Homo spiritualis. Ele faz uma metáfora sobre isso, sair da ciência pura e partir para a nossa espiritualidade. Estamos viajando no tempo, estamos conquistando valores para a nossa vida, nós temos que nos conscientizar disso. Nós estamos numa viagem para o nosso progresso espiritual. Nós estamos aqui dentro de uma doutrina que nos proporciona esse conhecimento mais amplo da nossa vida, da nossa realidade. Que nessa viagem nós possamos fazê-la com muito empenho, com muita dedicação. Se nós cairmos, que nós possamos levantar. Que nós possamos adquirir esse conjunto de virtudes para o nosso bem-estar, para a nossa chamada saúde integral. A ciência tem alcançado conceitos interessantes na área da saúde, inclusive, dizendo da chamada espiritualidade, naquilo que ela considera espiritualidade. Mas o Espiritismo não só explica melhor, mais profundamente essa questão da espiritualidade, da saúde, como ele proporciona mediante conhecimento das suas premissas, conhecimento dos seus postulados e, acima de tudo, a prática de tudo isso que nós temos visto. Nós temos que saber, nós temos que tomar posse desses tesouros, vai dizer a benfeitora Joana de Ângeles, desses tesouros espirituais que nós trazemos dentro de nós. Ela vai dizer assim: nós somos herdeiros de Deus. Então nós temos que tomar posse da herança que está dentro de nós. E depende de um esforço. Nada virá de graça, nada virá sem esforço. Aqueles que já têm um pouco mais, moralmente falando, espiritualmente, porque são espíritos que se esforçaram ou são mais antigos que nós. E que são modelos, que são exemplos para todos nós. Né? Que nossa viagem, ela pode ser feita de uma maneira
suave, mas ao mesmo tempo com empenho de todos nós, né? Vai dizer o ministro Benevenuto, lá no livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. O Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta, diz o ministro. Isso é um trechozinho secundário da obra Nosso Lar, que muitas vezes nós não percebemos e passa despercebido. Trata-se de uma dádiva sublime, a doutrina espírita, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina e copia antigos vícios religiosos. Querem receber, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Fica na superfície. Nós temos que nos consagrar. Quem usa esse verbo é a ministra Veneranda, também na obra Nosso Lar, na palestra que ela faz sobre o pensamento na colônia, e que o Espírito André Luiz anota e nos transcreve na obra Nosso Lar. Ela vai dizer assim: nós temos notícias das leis divinas, temos informações das leis divinas, mas ainda nós não, ela vai dar esse verbo que me marcou, nós não consagramos nossa vida a essas verdades. Saber é algo, consagrar a nossa vida a esse saber é um outro patamar de compreensão, de profundidade do conhecimento humano. Meus irmãos, para encerrar então a minha fala desta manhã, eu vou ler uma mensagem do Espírito André Luiz, nesse livro aqui, chama Busca e Acharás, que é dos Espíritos André Luiz e Emmanuel, pelo médico Francisco Cândido Xavier. Então, para encerrar a nossa reflexão, a mensagem 31, ele diz assim: citações e tratamento. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto se lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que, se os outros precisam de você, também você necessita de outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. André Luiz. Então é isso, meus amigos. Que Deus nos ampare, que Jesus prossiga nos iluminando e que nós possamos, então, persistir na construção de ideais superiores. Então, bom dia a todos.